Olá, meu irmão e minha irmã. Que bom que estamos juntos mais uma vez, com a graça de Deus nos dando a permissão de acordar, levantar, poder respirar, poder sentir a graça de Deus nos nossos pulmões, nos nossos olhos, no nosso sentir. Reze comigo, Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina. Sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Que a cruz sagrada seja minha luz e não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me oferece. Bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. E nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados, é a palavra de hoje que nós vamos usar para o nosso dia, da nossa reflexão, para a nossa meditação. A palavra lindíssima do Evangelho de Mateus. Evangelista São Mateus, capítulo 5, versículo de 13 a 16. Olha o que o Senhor vem falar para nós sermos: sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, de 13 a 16. Lá fala assim: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, como que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Amém. Olha que interessante que o Senhor vem nos comparar, o que o Senhor pede para que nós sejamos. O Senhor pede aqui sal da terra e luz do mundo. Nós sabemos que o sal, ele é usado em pequenas porções para dar sabor em grandes quantidades. Interessante que o sal é aquela pequenininha porção, quando você vai fazer um arroz, quando você vai temperar algum alimento em grande porção, você não põe a mesma quantidade de sal do mesma quantidade que você põe em um outro tipo de coisa. O sal é aquele que se usa menos, aquela quantidade mínima para que dê o sabor. O interessante é que ele faz uma comparação muito interessante. E para nada mais serve. Se o sal perde o sabor, se torna insosso, não salga mais, não dá mais aquele sabor. Então, quando ele não serve mais, não salga mais, ele é jogado fora. Então nós temos que ser aquelas pessoas, um pouquinho de pessoas, no meio de uma grande multidão, que é o que nós vemos hoje. O povo de Deus sempre é aquele menor povo. Como ali o Senhor estava dando esses grandes ensinamentos no meio daqueles discípulos, logo depois das bem-aventuranças. Porque quando ele saiu em oração, quando ele trouxe o seu povo, ele escolheu 12, para que fosse sal na luz daquele monte, milhares de pessoas. O interessante é que esse sal, aquela pouquinha porção, mas era o suficiente para fazer a diferença na vida daquele povo. E o Senhor nos pede nesse dia de novo, nesse dia de hoje, para mim e para você. Olha que interessante. Essa diferença. Poucas pessoas, mas com aquele pouquinho de sabor que vai fazer com que a vida do outro muda, com que a vida do outro sente gosto, vontade de buscar a Deus. E ele fala, mas se você não tiver esse sal, para que serve? Se esse sal não tiver mais gosto, se não tiver mais salgando, ele vai ser pisado, vai ser jogado fora. E nós sabemos que o sal, muito tempo atrás, até hoje, muitas pessoas usam o sal para guardar, para conservar. O sal é usado quando você salga alguma coisa e deixa no sol, ali para conservar os alimentos. Naquela época era usado assim, na época de Jesus Cristo. O sal, o salário vem de sal. O sal era usado como objeto de troca, objeto de grande valor. Você chegava, trocava alguma coisa e recebia sal. Olha que interessante, se a gente for analisar o que é as propriedades do sal. Ele é usado em pequenas porções para dar um grande sabor. E nós, o Senhor traz para nós hoje, temos que ser esse sal, em pequenas porções, para dar aquele sabor na vida, na evangelização dos nossos irmãos. É isso que ele quer dizer para mim e para você hoje. E ele diz assim mais para baixo, porque vós sois a luz do mundo. Não se esconde em uma cidade situada numa montanha. Como que se esconde?
Se uma montanha, se a gente olhar, se a gente vê uma grande montanha, uma cidade lá em cima, como que vai esconder a luz daquela cidade quando ela é situada numa montanha? Não tem como. E aqui mais para frente fala: nem se acende uma luz para colocar debaixo do candeeiro, do alqueire. Um alqueire, a gente sabe que quando essas pessoas que põem um café, aquele balaio, aquele grande balaio ali, eles medem a medida de alqueire. Quem vai fazer acender uma lâmpada e pôr uma lâmpada ali debaixo? Vai tampar. Interessante que o próprio Jesus Cristo fala para nós numa das suas passagens: eu sou a luz do mundo. Interessante que ele é a luz do mundo. E ele fala aqui para nós, ele fala aqui no versículo 15, dessa maneira: mas assim para colocar, não para, mas para colocar no candeeiro, essa lâmpada, essas luzes, essa vela quando é acesa, ela tem que colocar no lugar mais alto, para que brilhe toda a casa. Olha que interessante. Assim brilha a vossa luz. Essa luz que ele fala, essa luz que brilha, essa vossa luz, essa minha luz, não é minha, é a luz de Cristo. É essa luz do Senhor que habita em mim, que habita em você. Olha que interessante que ele fala: eu sou a luz do mundo, e essa luz do mundo habita em vós, habita em mim e habita em você. E ela não pode ficar guardada, não pode ficar escondida. Você tem a necessidade, vamos falar assim, é como se fosse uma obrigação de falar, de evangelizar, de pregar. Mas muitas vezes com nossas próprias atitudes, mas com o nosso jeito de ser, de andar, de caminhar, testemunhar a nossa vida com a nossa maneira de ser. E que o Senhor fala aqui para nós: mas assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Meu irmão, o Senhor sabe assim, Ele pede para nós hoje, nesse dia de hoje, assim como esse sal em pequena porção, assim como essa luz dele brilha em nós, essa luz Ele está pedindo para que nós brilhamos no mundo, onde nós estivermos, onde nós chegarmos. Essa luz tem que brotar, sair e levar onde que há escuridão, que haja luz. Nós sabemos que quando tem um lugar muito escuro, um pequeno riscar de isqueiro, aquela luz é capaz de iluminar toda aquela área, você consegue enxergar. E a luz de Cristo, uma pequena palavra, onde há trevas no coração, onde há trevas na mente, na alma, uma pequena palavra que é luz, ela é capaz de clarear todas as trevas, toda a escuridão que habita nos corações. E nós sabemos hoje, mesmo diante dessa tecnologia, diante de tantas coisas que vivamos avançada, ainda falta luz. Quanta luz que falta dentro dos corações. E pode ser eu, pode ser você que ouve nesse dia de hoje, fazer a diferença, ser essa luz, ser esse sal a dar sabor. Meus irmãos, se sintam incomodados, nós temos que se sentir incomodado. O Senhor fala: aquele que visita os mendigos, visita a mim, aquele que leva o alimento aos pobres, alimenta a mim, aquele que doa roupa àqueles que necessitam, é a minha que vestes. Isso é ser luz e ser sal. Nós sabemos que hoje, no mundo de hoje, numa sociedade tão egoísta, está faltando a luz, está faltando o sal para dar sabor em muitas vidas, em muitos corações que nós sabemos que vivem nas trevas, sem esperança, sem vontade, olhando para baixo. Mas que nesse dia de hoje tenhamos essa luz de Deus iluminar o nosso coração. Iluminar o coração daqueles que estão fracos, que estão necessitados, que aqueles que perderam a esperança. Vamos orar um instante pedindo esse Espírito Santo que é luz para que habite em cada coração onde nós passarmos nesse dia de hoje. Espírito Santo de Deus, eu te peço, Senhor, para mim e para cada um desses que ouve, Senhor, que a sua palavra se cumpra em nosso coração, em nossos corações, para que levamos essas palavras, Senhor, ser sal e ser luz nos corações daqueles que necessitam, nos corações daqueles que estão acamados, deitados, tristes na escuridão, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que estão, Senhor, no leito de um hospital, necessitando, Pai, da sua graça, da sua luz, que nós sejamos hoje, Senhor, a falar do teu amor, da tua graça, mas é em teu nome, porque o Senhor é a luz do mundo, que brilha em nossos corações para levarmos aos nossos irmãos. Eu te peço, Senhor, essa luz do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, você ainda que não se inscreveu no canal, se inscreva. É só você apertar em inscrever-se, apertar o sininho. Deixe o seu joinha, o seu like. Isso fortalece muito o nosso canal e nos ajude a evangelizar
deixando essa mensagem nos grupos de WhatsApp, no grupo dos amigos, no grupo da família. Vamos ser evangelizadores. E deixe aí seu comentário nos comentários, suas palavras, seu testemunho, seu pedido de oração. E sejamos evangelizadores, levamos essa luz do mundo, que é a luz de Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.